Desde ontem nós estamos trazendo convidados especialíssimos aqui para o Nova Manhã Brasília para conversar com você, ouvinte da Nova Brasil FM, sobre um pouquinho do que foi esse ano de 2022 e o que a gente pode esperar de 2023. Hoje eu recebo com muita alegria a Madeleine Lasco, que é jornalista, escritora, colunista do UOL, professora de cidadania digital, especialista da Fundação da Liberdade Econômica. Ela faz tudo, Brasil. Bom dia, Madá. Bom dia, Diego. Uma alegria enorme estar com você aqui, relembrando nossa parceria nos tempos do antagonista. Diego e eu trabalhamos juntos. Então, para mim é uma alegria estar com você. E, é claro, estar aqui com os ouvintes da Nova Brasil FM, né? É isso, Madá, a alegria é minha, eu sou seu fã. Além de seu parceiro de trabalho, eu sou seu fã, admiro muito seu trabalho. Acho que o Brasil precisa de gente como você é necessária para esses tempos em que a gente está vivendo. Tem horas que eu vejo os seus tweets e eu fico ali, isso, eu vibro mais do que gol da Argentina na final, viu? Você às vezes fala o que eu quero falar, mas não consigo, Madá, é isso. Ai, a gente está vivendo tempos em que a expressão das pessoas está sendo, vamos dizer, muito instrumentalizada, às vezes criminalizada, a política, né, parece que esgarçou completamente o tecido social. A gente ainda está se acostumando, né, Diego, a viver nessa era da hipercomunicação, dessa convivência forçada pelas redes sociais e pelos aplicativos. Eu tenho muita fé de que a gente vai, como sempre a humanidade fez, conseguir se adaptar, mas estamos passando ainda o período do perrengue, né? É isso. Madá, me diz uma coisa, eu queria começar te perguntando. Você está chegando ao final deste ano de 2022, mais ou menos angustiada com a situação do país na comparação com o final de 2021? Naquele ano, né, do ano passado para esse ano, a nossa principal angústia, acredito que de todos nós, era a pandemia ainda, né? Virar essa página da pandemia. Veio a eleição presidencial. E eu te pergunto, como é que você está vendo a situação hoje na comparação com um ano atrás? Um ano atrás eu ainda tinha, vamos dizer, eu sou uma otimista incorrigível. Um ano atrás eu ainda tinha uma esperança de que o brasileiro ia tomar um mínimo de vergonha na cara e Uhum. parar de ser paquita de político, torcer para o político brasileiro como se ele fosse o salvador da pátria e fazer uma eleição como eleição mesmo, escolhendo políticos, sabendo que são falíveis, analisando quais são as propostas deles, estando sempre vigilantes. Eu tinha essa esperança. Agora eu já não tenho mais. Então nós vamos ter. Eu não sou também desse povo que está aí achando que o próximo governo vai ser terrível, porque a economia não sei o quê. Porque... Não, eles falaram o tempo todo durante a campanha o que, que eles iam fazer com a economia, vão fazer e vamos ter mais do mesmo. Vamos ter mais um governo populista. E a única esperança que eu tenho é que a gente seja, vamos dizer, menos otário para não manter o outro populista aceso também. Mas não sei se isso vai acontecer. O Brasil vamos dizer, é um país rendido ao populismo. Muita gente confunde populismo com assistencialismo, né, Diego? Então, acho bom Por deixar favor, bem claro do que eu estou explica falando. Eu não pra estou falando de gente isso, Madá. assistencialismo, de programas sociais, de nada disso. Populista é o político que se propõe a ser a voz direta do povo. Ele se classifica como interlocutor do povo de verdade, ou contra as elites, ou contra o establishment. E tem gente que acredita. Então a gente é refém disso, entendeu? E o cara chega no poder sempre como se estivesse num pedestal, no céu, aí vão descobrir que ele é um ser humano, e mais que isso, ele é um político latino-americano, ele tem falhas graves, Uhum. e vão botar o cara no inferno em seguida. Então nós seguimos esse ciclo, né? É. Eu tinha esperança no passado que a gente tomasse vergonha na cara, mas enfim, é mais um ano que Você se não pode nem passa. can... Você não pode nem cantar ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A gente tá morrendo todo ano, né, Madá? E a gente tem ainda as sequelas da pandemia, a gente tem a pandemia, uma mudança da política na China, né? Que a China estava com aquela política de lockdown e agora fez a política no extremo oposto. Eles têm problemas com as vacinas por lá, porque eles não quiseram as vacinas que não eram produzidas ali, o esquema vacinal deles não deu muito certo.
e eles estão no momento de pico agora. Então tá todo mundo assim de olho aberto com o que vem por aí. Essa página da pandemia, assim, espero que a gente realmente tenha encerrado e que a gente tenha as novas vacinas, que já são, vamos dizer, uma evolução das primeiras, no ano que vem aqui no Brasil. Vamos ter de aguardar o que é que vai ser feito, né? Mas espero que Sim. a gente tenha essa nova versão para a gente não ter de conviver mais com essa sombra que ficou sobre a gente. Agora nós vamos ter muita coisa da Covid para fazer o rescaldo, não só em economia, mas na saúde mental das pessoas. A gente acha que não teve um impacto, mas teve, né? Em todo mundo e, sobretudo, nas crianças. O que vai ser a geração criança Covid? Essa geração que perdeu esses anos não só de escola, mas de socialização e de crescimento com socialização. Nós vamos ter que enfrentar isso em algum momento. E na minha cabeça, 2023 acho que vai ser o primeiro momento em que a gente vai ter de encarar esses problemas. Sim. Madá, esse ano de 2022 também foi mais um ano, e sobretudo este ano, em razão da eleição, em que gente como você, jornalistas como você, que não deixam claro publicamente as suas preferências políticas ou não se colocam nem de um lado nem de outro, são atacados dos dois lados desse binarismo cego e tacanho em que a gente vive, em que se conseguiu colocar na cabeça de muita gente que só existem dois caminhos para este país, que na verdade se juntam lá no finalzinho nesse populismo que você explicou para a gente, e no final então é um caminho só com duas cores diferentes. Foi mais um ano em que aqueles que tentam ser independentes sofreram muitos ataques, né, Madá? Foi. E eu nunca tinha visto as coisas ficando dessa forma, com essa erosão democrática tão clara. Porque a imprensa, ela é um pilar da democracia. E a partir do momento em que o jornalista abre mão de ser imprensa para se declarar favorável a um político, você está implodindo um pilar da democracia. Eu considero indecente, um desserviço, jornalista declarar voto. Eu já declarei meu voto, Diego. A gente não pode ter tudo na vida. Quando eu quis declarar o meu voto, eu saí e fui fazer campanha para a pessoa. Fui trabalhar na campanha. Tem o mundo de Uhum. jornalista em campanha. Então, assim, você quer Sim, declarar voto? sim. Larga o lugar onde você está trabalhando, vai lá trabalhar na campanha do cara. Então, seja honesto com as pessoas. É indecente o que a gente teve, é suicida na indústria jornalística o jornalista se posicionar. Eu não estou dizendo veículo de comunicação. Veículo de comunicação acho que é uma escolha. Existem veículos de esquerda, de direita. O veículo ele pode decidir apoiar um governo, é honesto. Agora, o jornalista sair defendendo político como se isso fosse um bastião da democracia, não dá, né? Então, assim, nós perdemos muito em termos democráticos porque as pessoas começam a parar de confiar nos jornalistas. Não é que eu não tenha a minha preferência, eu tenho a minha preferência, mas eu não declaro a minha preferência enquanto eu estou trabalhando como colunista em veículos. Eu declararia se eu tivesse saído para fazer campanha. É desonesto com as pessoas o que ocorreu. Colocar uma candidatura populista, porque nós temos duas candidaturas populistas. Um populista que aceita a democracia eleitoral, não a democracia liberal. Aceita o voto, mas se você se disser contra ele, você vira bolsominion. Você vira nazista, você vira fascista. Então, isso não é democrático. É um populismo. E o outro populismo que nem a urna aceita, né? Que aí já é mais autocrático. Um jornalista dizer que qualquer dessas coisas é democracia é em si um atentado contra a democracia. E, infelizmente, nós tivemos muito disso, também por medo, porque a perseguição é implacável. Eu não estou falando de xingar na internet. Eu estou falando assim, ameaça contra você, ameaça contra os seus filhos. Aí começa a inventar que é racista, que é transfóbico e que ninguém mais pode compartilhar nada seu. Inventa que você esteve envolvido com ações criminosas, espalha para todo o mercado jornalístico. E aí você não tem mais como limpar isso. Então, assim, foi um ano, Diego, em que eu tive de recorrer novamente
ao judiciário devido a esses grupos que se organizam para tentar massacrar qualquer lampejo de independência. É uma coisa assim, que eu faço muito contrariada sempre, muito contrariada. Mas não é possível que enxovalhar a honra de pessoas independentes se torne, como tem se tornado, um meio de vida aqui no Brasil. Então, eu acho que está na hora da imprensa parar de ter medo de tomar pancada e ter coragem. O meu primeiro mestre no jornalismo, Fernando Vieira de Mello, costumava dizer que jornalismo não é profissão para covarde. Então, se a pessoa é covarde, ela pode exercer, sei lá, uma área mais light do jornalismo, ou exercer outra profissão, mas o jornalismo político não é para gente covarde. É isso aí, Madá. Eu ia dizer que eu me divirto, mas talvez não seja a expressão mais adequada para esse assunto tão sério que a gente está dizendo. Mas eu, assim como você, de manhã eu sou chamado de bolsonarista, antes do almoço eu já sou chamado de lulista de novo, no café da tarde já me chamam de bolsonarista, à noite eu já sou lulista. O pessoal fica doido, e vai ficar doido, porque eu não vou falar a minha preferência política enquanto eu estiver no ar, enquanto eu estiver atuando como jornalista, assim como você, enquanto estiver atuando como colunista, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. As pessoas me perguntam assim, Mandar, devem perguntar para você também, né? Diante de tanta podridão na política, o que que a gente pode fazer? O que que a gente vai fazer? É isso, é deixar de ser, vou usar a expressão da Madá, é deixar de ser paquito e paquita de político. As coisas vão passar a Sim, melhorar, as coisas vão passar a melhorar aí, Mandar. Enquanto tiver Papai Lula, mito Bolsonaro, nós não vamos sair do lugar, não vamos. Enquanto as pessoas não entenderem que no cafezinho da Câmara e do Senado é tudo igual, e eles estão todos juntos, nada vai mudar, nada vai acontecer. Quer votar no Lula como você votou em 2022? Maravilha, mas vote consciente que você votou em uma pessoa que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro, que os crimes ficaram comprovados e que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, anulou juridicamente, tecnicamente, essas decisões, mas que os crimes não deixaram de existir. Se você quer votar no Bolsonaro como você votou, maravilha. Eu dizia isso para todos os Ubers que eu pegava aqui em Brasília, Madá. Mas vote em uma pessoa que não é conservadora, não é liberal na economia, não é nada daquilo que se vendeu e fez uma condução desastrosa, criminosa e desumana da pandemia da Covid-19. Então vota. Quer votar? Vota em um, vota em outro. E aí vão continuar dizendo, Madá, quantos anos mais neste país? Mas é porque não tem nenhuma opção. Como não? Em 2018 só tinham 2 candidatos, em 2022 só tinham 2 candidatos. A impressão que eu tenho é que pode surgir Henrique Meirelles, Simone Tebet, pode surgir quem for, pode colocar qualquer político. Eles vão continuar vendo só 2 pessoas porque a cabeça está condicionada para ver só 2 pessoas, Madá. e também eu tenho uma impressão de que o brasileiro vota como se estivesse na partida do Jockey Clube, não na urna. Ele vota pensando em quem vai ganhar. Ele vota pensando, não, porque se eu votar nesse, acontece isso aqui com o outro. Porque esse aqui eu não vou votar, que não tem chance de passar para o segundo turno. Esse aqui, não sei o que, não sei o que lá. Como, assim, primeiro se ele fosse um grande estrategista político. E depois como se o voto dele fosse um voto de manada. Não é um voto só. A pessoa escolher em quem ela vai votar e votar naquela pessoa é muito mais tranquilo. Só que, por outro lado, a gente vive um fenômeno que é praticamente como se fosse uma seita política. Nós temos duas seitas políticas. E por que eu digo que é seita? Porque a partir do momento em que a pessoa está naquele grupo, ela crê que aquele grupo é intrinsecamente bom, e por isso ela passa a ser uma pessoa boa, e quando ela faz coisas extremas ou coisas erradas, é pelo bem, e o outro grupo é a representação do mal. Essa dinâmica é psicologicamente muito confortante. Porque imagina a gente não ter de ter a disciplina de reconhecer as nossas falhas humanas, a gente não reconhecer que cada um de nós tem a condição humana
que é aquela de que às vezes a gente não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. A gente falha, a gente tem maldade, a gente tem inveja. O bem e o mal convivem dentro da alma humana. E não é confortante saber isso, não é nem um pouco legal saber isso, não é nem um pouco legal ter disciplina todos os dias para tentar ser uma pessoa decente e escorregar aqui, escorregar ali, ter de pedir desculpa, ter de compensar as pessoas, às vezes, pelo mal que a gente acaba fazendo para elas, reconhecer os sentimentos ruins que a gente tem na alma, nada disso é confortável. Mas é muito confortável você poder entrar num grupo e falar: ah, como eu acredito nisso aqui, como eu acredito nesse progressismo, ou como eu acredito nesse arremedo de conservadorismo que se criou no Brasil, então eu sou uma pessoa boa. Nossa, agora eu conquistei, eu sou uma pessoa boa. E aí você pode agir do jeito que quiser, pode agir de um jeito perverso, de um jeito cruel com as pessoas e crer que aquilo é bondade. Então, assim, isso é um luxo psicológico muito grande. E as pessoas não estão dispostas a abrir mão disso para cair na real. Na verdade, elas estão votando na manutenção desse próprio grupo delirante e violento. E não é mais sobre política a coisa. Porque se fosse sobre política, teve a votação para manter o orçamento secreto. Os bolsonaristas e os lulistas votaram juntos para manter a pior vergonha da história da nossa república, que é essa tentativa que eles fizeram de legalizar o mensalão. Eles estavam juntos lá. Então, assim, não é mais sobre política. É sobre... Sabe essas seitas do fim do mundo? Que um livro que eu gosto muito chama The Power of Us, do Jay Van Bavel, que é um neuropsicólogo da Universidade de Nova York, do Laboratório de Moralidade. E eles acompanham uma dessas seitas do fim do mundo, que o mundo ia acabar. Eles falaram: bom, vamos lá, o mundo não vai acabar a seita. Não. Sentir o pertencimento àquele grupo e ter a sensação de estar sempre certo, de ser bom, é tão importante que a pessoa não liga mais para a realidade. Eles acompanham o dia que é seu fim do mundo. O mundo não acaba, a seita continua. A chefe lá da seita fala: não, é que Deus ouviu as nossas preces, não sei o que, papapá, e continua com outra data de fim de mundo. E é assim que essas pessoas estão agindo hoje no Brasil. Os políticos acham que podem controlar isso, né? Eles se aproveitam bastante disso no começo. Mas essas pessoas tendem a ficar cada vez mais autoritárias e mais radicais. E extremista é bicho que come o dono, né, Diego? Sim, A gente já sim. tem aí o bolsonarismo que não controla mais o povo que está em porta de quartel. É isso aí. 8 horas e 56 minutos, a gente está conversando com a Madeleine Lasco, a Madá, minha querida amiga e parceira aqui no Nova Manhã Brasília de hoje. Madá, a gente está caminhando para o fim, o nosso horário é curto, mas antes eu queria te ouvir em uma última questão, que é a seguinte. Ano que vem vai começar este novo governo, terceiro governo Lula. Muita gente vai ficar falando: e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Porque o Lula vai estar no foco, o Lula vai ser o governo, a gente vai voltar, a gente, imprensa, vai voltar o nosso canhão para quem está no governo, sem deixar de esquecer o que está acontecendo nas periferias de Brasília, né, no sentido figurado aqui, mas o foco vai voltar para o Lula. E vai ter gente que vai ficar insistindo nessa, do e Bolsonaro? E o Bolsonaro? Você tá com saudade? Teve um ministro, Madá, aqui, eu fiz uma crítica a ele e ele me mandou um zap, o ministro do Bolsonaro, nesse governo. Ele disse: você tá com saudade do Lula, né? Eu falei: não, ministro, eu tô fazendo uma crítica ao senhor, ao seu trabalho. E eu não tenho dúvidas de que nesse próximo governo vai acontecer algo muito parecido. Quando a gente for fazer uma crítica e faremos contundentes ao novo governo, a gente vai muitas vezes ouvir: vocês estão com saudade do Bolsonaro? E a gente, não, meu querido, eu só vou continuar fazendo o meu trabalho. Madá, eu desejo que você continue fazendo o seu trabalho brilhante que você faz nesse ano de 2023. E eu também desejo que você continue com o seu. Isso já é esperado, né, de movimentos populistas, sectários como esses que a gente tem no Brasil. E a única saída para a democracia, o brasileiro tem que enfiar isso na cabeça.
A única saída para a democracia em 2023 é a gente ter uma oposição democrática ao governo Lula, porque aí o bolsonarismo fica anulado. A gente precisa de uma oposição democrática ao governo Lula. Os liberais que entraram na campanha do Lula, como Armínio Fraga, Pércio Arida, Helena Landau, e que agora estão se manifestando de forma democrática, ponderada e positiva contra a condução da política econômica, eu creio que é o que de mais importante pode ter acontecido para a nossa democracia. Populismo só caem com oposições democráticas a ele. E a gente precisa construir uma oposição democrática. Como o lulismo é populista, ele vai tentar demolir a oposição democrática, porque ele depende do bolsonarismo vivo para continuar forte. Então, todo mundo que tentar falar qualquer coisa sobre o Lula vai virar direto bolsonarista, fascista, golpista, nazista e todo taxidermista, tudo. Vai ser logo rotulado, vai tentar calar a pessoa e Sim. vai tentar jogar como se fosse no colo do Bolsonaro. Para quê? Para manter o bolsonarismo vivo, porque senão esse outro populismo não sobrevive. E o brasileiro tem de ter o pé firme, a cabeça firme. O lulismo, ele existe, ele é uma força legítima que ganhou raspando do outro populismo mais autoritário, que é o do Bolsonaro, mas ele precisa ter oposição democrática. A única oposição a Lula não pode ser Bolsonaro, porque senão a gente coloca a nossa democracia em risco. E eu espero, sinceramente, que muita gente tenha coragem de fazer essa oposição democrática, apesar de saber também que vai ser rotulado de bolsonarista e fascista pelo lulismo, que vai tentar acabar com qualquer oposição razoável a ele em 2023. Muito bem. Essa foi Madeleine Lasco, colunista do UOL, escritora, professora, especialista em cidadania digital da Fundação da Liberdade Econômica. Madá, um beijo para você, um ótimo Natal, um 2023 com muitas alegrias e lutas. Um beijo para você, para todo mundo que está vendo a gente aqui na Nova Brasil FM. Um Natal glorioso, santo e abençoado para todos nós. Tchau, um bom dia.